Irmãos queridos, é um privilégio poder, mais uma vez, repartir com vocês a preciosa Palavra de Deus. E eu convido a todos para que abramos as Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Nós vamos ler versos 31 a 38. João 4, 31 a 38. Ontem nós consideramos este mesmo texto, abordando as estratégias de Jesus no evangelismo pessoal, mostrando como Jesus quebrou barreiras culturais, raciais, religiosas, para alcançar o coração daquela mulher samaritana. Vemos como Jesus aborda, trabalhando a questão da simpatia, da curiosidade, da necessidade, despertando a consciência daquela mulher, seu sentimento religioso, até levá-la à fé salvadora. Hoje vamos olhar esse texto noutra perspectiva, não o mesmo texto, mas como Jesus agora trata com seus discípulos. Então, capítulo 4, verso 31 a 38 diz assim: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: a evangelização, uma tarefa inacabada. É absolutamente certo, indubitável, que o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, sendo pregado a cada criatura. A visão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. E o tempo de Deus é agora. Vimos ontem como Jesus praticou o evangelismo pessoal. E através do evangelismo pessoal, ele alcança uma cidade inteira. Hoje eu gostaria de tratar com vocês, à luz do texto lido, 4 assuntos vitais, focando esse tema: evangelização, a tarefa inacabada. Trataremos da visão, em primeiro lugar. Segundo, da paixão. Terceiro, do compromisso. E quarto, do investimento. Em primeiro lugar, vamos ver a questão da visão, e o verso 35 nos diz: Jesus respondeu assim: Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos,
pois já branquejam para a ceifa. E eu entendo que quando Jesus disse para os seus discípulos essas palavras, é porque os habitantes de Sicar, a convite da mulher samaritana, estavam vindo ao encontro de Cristo, enquanto os seus discípulos estavam buscando uma forma de Jesus se alimentar. E nesse momento ele diz para eles: erguei os olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Do que precisamos ver? O que precisamos ver? Qual é a visão que precisamos ter? Em primeiro lugar, irmãos, a visão de que o mundo está perdido sem Cristo. As multidões desesperadas, confusas, exaustas, aflitas, estão perdidas sem Cristo. Isso do analfabeto ao cientista, do ateu ao religioso, do índio mergulhado nas selvas mais densas, aos habitantes das grandes metrópoles. Todos sem Cristo estão perdidos. O pecado, a maior de todas as tragédias, entrou na nossa história e separou o homem de Deus, do seu próximo, de si mesmo. Quando você pega um mapa do mundo e olha, você vê a Índia com mais de 1 bilhão de habitantes, onde tem mais de 350 milhões de deuses. Você olha para o Japão, a terceira maior economia do mundo, e vê aquela nação tão próspera e rica, ainda hoje se curvando e acendendo incenso, queimando incenso a Buda. Você vê a África, vasto continente, rendida ao animismo, à feitiçaria, ao islamismo, escravizando milhões de pessoas. Das 40 nações mais pobres do mundo, 32 delas estão na África. Das mais de 1.800 línguas faladas, a Bíblia ainda não está completa, nem sequer em 200 delas. Mais de 40 milhões, falando 1.200 línguas, ainda não tem nenhum versículo da Bíblia vertido para o seu idioma. Na Ásia, das mais de 980 línguas faladas, pouco mais de 100 línguas tem a Bíblia traduzida. O velho continente, a Europa, berço do protestantismo, de onde fluíram as grandes missões para o mundo, hoje esse continente é um continente pós-cristão, rendido ao ateísmo. Você olha para a América Latina e você vê prevalecendo a idolatria e a feitiçaria. Você vai para o Oriente Médio e o islamismo escraviza as multidões. Você olha o Ocidente e o ateísmo avança galopantemente. Das 11.227 etnias no mundo, destas 6.614 tem menos de 2% de cristãos. Você olha para o mundo e você chega à conclusão: as pessoas estão perdidas. Mas nesse mesmo cenário, irmãos, erguei os vossos olhos e vede os campos. Nós precisamos olhar ainda e perceber que nesse cenário as falsas religiões se proliferam. Hoje existem 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, pasmem vocês, que ainda não ouviram o Evangelho. A Bíblia ainda não foi traduzida sequer para 1/3 das línguas e dos idiomas falados. Quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado em Dallas, no dia 22 de novembro de 1963,
às 12h30, em meia hora, a metade do mundo sabia da morte de John Kennedy. Jesus, o Filho de Deus, morreu há 2000 anos. E ainda quase a metade do mundo não tem esta precisa informação, única informação capaz de transformar o pecador. Você olha hoje e vê o islamismo crescendo espantosamente. Para vocês terem uma ideia, de 70 anos para cá, o islamismo cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. Pasmem vocês, o cristianismo cresceu apenas 47%. O alvo dos muçulmanos é conquistar o mundo para o islamismo. E o escritor Marius Barr, no seu livro A Encruzilhada do Ocidente, disse que o projeto do islamismo é ganhar o mundo para o Islã. O islamismo hoje, vocês sabem, ultrapassou desde 1981 o catolicismo romano em quantidade de seguidores. O islamismo hoje é a religião majoritária de 43 países, representando mais de 20% da população mundial. No Egito, 94% das pessoas são muçulmanas, no sentido de adeptos do Islã, onde você não tem liberdade de evangelização. Na Arábia Saudita, a presença evangélica é praticamente inexistente. Na Europa, é a religião que mais cresce hoje. Na Suécia, na França, na Inglaterra, o islamismo já é a sua maior religião. Na Alemanha, mais de 2 milhões de seguidores do Islã. E a revista Al Islam prevê que a Europa tornar-se a islâmica dentro de algumas décadas. E um dos principais fatores é que as famílias do Ocidente estão reduzindo cada vez mais a quantidade de filhos. Hoje 1,5, muito promissoramente 1,7, quando as famílias islâmicas têm 8, 9, 10 filhos por família. E isso não é apenas uma questão de crescimento demográfico, esta é uma questão de estratégia de crescimento do islamismo. Nas Ilhas Britânicas tem mais de 1 milhão de islâmicos, 1.200 mesquitas, 5.000 escolas. Na Inglaterra, apenas 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica, e os templos evangélicos estão sendo vendidos para os muçulmanos e sendo transformados em mesquitas. Na antiga Iugoslávia, foram construídas mais de 600 mesquitas depois da Segunda Guerra Mundial. Na Holanda, de 1960 para cá, os crentes não frequentam mais as igrejas, os templos estão lá vazios. De vez em quando uma apresentação musical ou uma palestra social ou política. E nesse mesmo momento em que a igreja evangélica está recuando e encolhendo, as mesquitas estão sendo semeadas em todo o país. Nos Estados Unidos, há mais de 3 milhões de adeptos do Islã. Só para os Estados Unidos se envia mais recursos para a promoção do Islã do que toda a igreja evangélica investe em obra missionária ao redor do mundo. Erguei os olhos e vede os campos. Na medida em que as pessoas estão perdidas, as falsas religiões estão se proliferando. Mas eu gostaria de olhar um segundo ponto então, que é a questão da paixão. Veja o versículo 34 comigo. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha mandado os seus discípulos a Sicar comprar pão, já passava do meio-dia, certamente ele estava com fome, mas agora os discípulos chegam e instam com ele: mestre, come.
Mas é nesse momento que as multidões estão vindo de Sicar, a convite da mulher samaritana. E Jesus Cristo, nesse contexto, diz o seguinte: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comer é urgente, comer é necessidade, comer é sobrevivência, mas fazer a obra de Deus tem uma urgência maior ainda. Isso é paixão. E a primeira coisa que eu destaco para você, amado, é que a falta de evangelização não é por falta de conhecimento, não é por falta de método, é por falta de paixão. Ou vocês têm dúvidas disto? Quem de nós aqui, assentado nesses bancos, e eu aqui em pé, pode argumentar o seguinte: bom, eu não evangelizo porque eu não sei o que pregar, ou eu não evangelizo porque eu nunca entendi a grande comissão, ou eu não evangelizo porque eu não tenho nenhum método de evangelismo. Sejamos honestos, o que nos falta é paixão. Nós não somos contra os congressos e conferências, tanto é que estamos fazendo. Nós viajamos 100, 200, 500, 1000 quilômetros para ir numa conferência. Nós atravessamos o Atlântico para ir a uma conferência internacional. Mas nós não atravessamos a rua para falar de Jesus. Sabem por quê? Porque falta-nos paixão. Talvez precisaríamos de dizer como Raquel: dá-nos filhos, senão eu morrerei. Talvez precisássemos da urgência de John Knox, que com lágrimas orava e dizia: meu Deus, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Doutora Roosevelt, 20 anos como missionária no Congo, disse algo que me inquieta muito. Ela disse assim: o que mais me quebra o coração não é a situação de milhões e milhões de pessoas perdidas. O que mais perturba minha alma é a apatia da igreja em relação aos perdidos. Irmãos amados, convenhamos, mais de 90% da nossa agenda é intramuros, é para dentro, é para nós. Abastecemos-nos e abastecemos-nos e abastecemos-nos e abastecemos-nos, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Reunimos-nos vezes após vezes, congresso após congresso, conferência após conferência, escola dominical após escola dominical, e discutimos e rediscutimos e tornamos a discutir os mesmos assuntos, os mesmos temas para nós. Enquanto as pessoas à nossa porta, enquanto as pessoas do nosso lado, enquanto as pessoas do outro lado da rua estão morrendo, indo para o inferno, porque nos falta paixão. Precisamos abrir a nossa boca. Talvez você argumente: bom, mas eu não tenho eloquência, ou eu sou tímido, ou eu não sei falar direito. Uma das coisas que mais me impressionou, a certa feita, foi ouvir o testemunho do Dr. Bob Pearson. Ele foi visitar um país na África onde havia um leprosário. Havia muitas pessoas ali deformadas pela lepra, devastadas pela lepra. E levaram-no
a um quarto onde estava a pessoa mais devastada pela lepra. Essa pessoa já não enxergava mais, essa pessoa não escutava direito mais, essa pessoa estava com os lábios completamente deformados pela lepra, seus dedos estavam todos rombudos, as cartilhagens das suas orelhas estavam devastadas. Mas aquela pessoa, ali naquele estado tão deplorável, conhecera Cristo. E quando alguém entrava naquele quarto, numa questão de sensação sensorial, ela percebia que alguém entrava, e quando alguém entrava, ela fazia um esforço gigantesco para revelar o seu testemunho de transformação às pessoas que ali entravam. E Bob Pierce então entrou nessa sala. Quando viu aquele homem devastado pela lepra, ficou perplexo. E aquele homem, num esforço gigantesco, tenta ficar assentado e escorado, com os cotovelos no colchão, e abriu um largo sorriso, sem dentes, e ergue a sua mão com um cotoco de dedo, e sem poder dizer uma palavra sequer, apontou para Cristo, aquele que deu vida a ele, salvação, e apenas com esse gesto, ele deu testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Se um cego, se um surdo, se um leproso é capaz de falar de Jesus, e você? Por que você não fala? Por que você se acovarda? Falta-nos paixão. Vocês se lembram? E disse hoje de manhã aqui, que o Império Romano conquistou o mundo politicamente, mas ficou de cócoras diante da filosofia grega. Os gregos influenciaram o mundo. E o grande líder do Império Greco-Macedônio foi Alexandre, um jovem, que fez curvar diante da sua bravura indômita impérios. E dizem os biógrafos de Alexandre o Grande que uma coisa ele não tolerava de seus súditos, era a covardia. E um dia ele passando em revista a tropa, foi informado pelo comandante que um soldado covardemente havia fugido de uma batalha e se escondido numa caverna. E então ele quis encontrar esse soldado, para lhe passar uma descompostura. E quando lhe apresentaram, era um jovem, tenro ainda, jovem demais. E Alexandre sentiu por ele uma terna compaixão. E quase que num tom paternal dirigiu o seu soldado, perguntando assim: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, sentindo-se um pouco aliviado, respondeu gaguejando: Alexandre, meu senhor. E Alexandre ficou com o rosto rubro de raiva, apeou do seu cavalo, agarrou o soldado pela lapela, o jogou ao chão de soldado, muda de nome ou muda de conduta. Talvez você responda: eu sou um cristão, meu senhor, sou um crente. Muda de nome ou muda de conduta. Porque se você foi alcançado pela graça, por que você retém essa mensagem? A única mensagem de esperança. Falta-nos paixão. Eu cheguei no seminário de Campinas em 1978. E alguns sabem que eu fui criado na roça. Alguns sabem que com 12 anos de idade eu não sabia o que era uma lâmpada, uma luz elétrica. Eu não sabia o que era uma televisão. Eu nunca tinha ido numa cidade.
Com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão, vim morar no Cubi de Baixo, perto de São Torquato, dentro de um mangue. Meu sonho era ser político, pasmem vocês. Nutri esse sonho por anos, até o dia que Deus me chamou para ser pastor. E hoje, se eu tivesse 10 vidas, gostaria de tê-las todas dedicadas ao ministério. Mas eu cheguei no seminário como talvez o mais caipira dos alunos do seminário. E uma missionária americana fez amizade comigo e disse: eu vou lhe apresentar a cidade. E um dia ela me pegou, botou dentro do carro, disse: eu vou levar você para a Escola de Cadetes de Campinas, até hoje uma referência no Brasil. E eu não sei se você sabe, mas às vezes um seminarista chega no seminário com muito fogo no coração. É pena que alguns saem de lá só com cinzas. Você chega no seminário, dá vontade de você pregar para os postes da rua. E eu chego naquela escola e logo encontro um rapaz muito bem trajado, com sua farda engomada, com a metralhadora na mão. E eu me aproximo dele, enquanto a missionária estava dando umas voltas. O nome dele estava bordado na sua lapela, João Miguel Corpas. E eu disse: e aí, João Miguel Corpas, você já conhece a Jesus? O Filho do Deus vivo? E esse moço faltou pouco me bater. Ele era um ateu, eu não sabia. E ele começou a blasfemar, ele começou a me insultar, ele começou a me humilhar, ele começou a falar impropérios. E eu confesso para vocês que por algum momento eu perdi o rumo de casa. Eu fiquei calado, mudo diante dele. Na verdade eu não sabia muito bem como administrar aquela situação. Mas antes de ir embora, Deus me deu um pouco de coragem. Eu disse: ô Miguel Corpas, antes de ir embora eu preciso lhe dizer só 3 coisas. A primeira coisa que eu preciso lhe dizer é que Deus existe. Você acredita nele ou não, não vai fazer diferença. Ele existe assim mesmo. A segunda coisa que eu preciso lhe dizer é que esse Deus ama você, se importa com você, provou o amor dele por você, ao enviar seu filho, seu único filho, para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. É claro que eu saí com muita rapidez, porque o homem estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário, e ela voltou. Ele disse: Hernandes, eu preciso ir na minha casa agora. Eu falei: o que é que aconteceu? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer lhe ver. Eu falei: meu Deus, será que eu fui deselegante? Será que ele está irritado comigo? E eu fui para lá pensando 1000 coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpas estava sentado num sofá. Quando ele me viu entrar, se levantou e correu na minha direção, me segurou pelos braços, quase que me tira do chão, com lágrimas nos olhos. Ele me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado, de joelhos, se rendia aos pés do Salvador. Bendito seja Deus. Era próximo de julho, eu vim para as férias, à casa dos meus pais. Quando eu voltei, ele me ligou, disse: eu já levei 4 colegas a Cristo. Tornou-se um evangelista. Saí do seminário, perdi o contato com João Miguel. Há alguns anos, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: e aí, você tem notícia do João Miguel Corpas? Disse: não, eu queria tanto saber notícias dele. Ele me respondeu: eu sou amigo dele. Ele me disse: o João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato. Me disse mais: João Miguel Corpas é pastor, é ministro do Evangelho, ele é um pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, pregando na igreja presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo, lá estava o João Miguel Corpas e a sua esposa para me dar um abraço. Meses depois eu fui a Santos jantar com a família dele,
E ele me contando quantas coisas lindas Deus fizera na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho. Abra sua boca, fale deste nome. Aqui em Vitória, alguns irmãos mais antigos se lembram de um irmão muito querido, o engenheiro Max Leão. A esposa do Max era membro aqui da nossa igreja, pastor Jailton. E um dia, o Max era agnóstico, engenheiro da Petrobras. E um dia a esposa dele me disse assim: pastor Hernandes, o meu marido disse uma coisa, se o senhor tiver coragem de discutir filosofia com ele, ele topa receber o senhor para uma conversa. Eu disse: tá bom, eu vou. Aí fui ler alguns livros, dar uma repaginada, dar uma atualizada nos meus conhecimentos de filosofia, e cheguei lá pensando, estou bem afiado. E eu tive uma longa e infrutífera conversa de 2 horas com o Max Leão. Quanto mais eu argumentava, pior ficava. Quanto mais eu evocava conhecimento, mais complicado o negócio ficava. Ele disse: meu Deus, eu estou no caminho errado. Aí eu dei uma guinada de 180 graus e disse: João Miguel Corpo, preciso dizer uma coisa para você. Dr. Max Leão, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez carne, veio ao mundo, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, está vivo. E na medida que eu ia falando essas coisas, os olhos dele iam começando a brilhar. Daqui a pouquinho, Max Leão, chorando, se rendeu a Jesus. Quem o conheceu se lembra, ele era um homem doce, meigo, gostava de ficar lá no portão para receber as pessoas. Meus amados irmãos, o que nos falta é paixão. Paixão. Estamos sendo instruídos, estamos recebendo acervo, mas se você não falar, nós vamos sair de mais uma conferência e nada vai acontecer. Terceira coisa, precisamos ter não apenas visão e paixão, nós precisamos ter compromisso. Veja comigo, versículo 35, Jesus está dizendo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. A primeira coisa que eu preciso entender com muita clareza, e já foi dito isso aqui com toda eloquência, é que a evangelização é uma tarefa imperativa, não um pedido, não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem. Ou seja, não falar de Jesus, não fazer discípulos é um pecado de desobediência a uma ordem expressa. Devemos evangelizar para salvar nossa própria pele, diz a Bíblia. Porque se o ímpio morrer na impiedade dele, e você como atalaia não avisou, Deus vai cobrar de você, o sangue dele vai ser colocado nas suas mãos. Devemos evangelizar para arrebatar os perdidos do fogo, diz a Bíblia. Terceiro, devemos evangelizar para apressar o dia da vinda de Cristo. Está escrito na Bíblia, em 2 de Pedro 3. Quarto, devemos evangelizar para a glória de Deus, porque Deus é glorificado quando o perdido é encontrado e quando o pecador é salvo. Quinto, devemos evangelizar porque Jesus ordenou que assim fosse feito. Mas em segundo lugar, irmãos, a evangelização não é apenas uma tarefa imperativa, ela é uma tarefa também intransferível. A igreja é o método de Deus. Às vezes nós estamos à procura de melhores métodos, como dizia Dr. E.M. Bounds, e Deus está à procura de melhores homens. Prestem bem atenção nisso. Fazer discípulos não é uma tarefa dada apenas a pastores.
Fazer discípulos é uma tarefa dada a todos os crentes salvos pela graça. É o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. Se a igreja falhar, Deus não tem outro método. Há uma lenda que li, uma história que li, que retrata isso. Diz a história que quando Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o céu, um anjo chegou para Jesus e perguntou assim: e aí, Senhor? O Senhor fez tudo, mas e agora? Quem vai contar isso? Para o mundo inteiro. E Jesus teria dito para o anjo assim: eu deixei lá na terra homens preparados para isso. E o anjo perguntou: mas Senhor, e se eles falharem? E Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. O método de Deus é a igreja, o governo, a ONU, a iniciativa privada, conforme foi dito aqui, não tem esse poder. É você, é a igreja. É uma tarefa intransferível. Cada um aqui chamado é um enviado, na escola, na empresa, no trabalho, na família. Mas em terceiro lugar, irmãos, essa tarefa não é apenas uma tarefa imperativa e intransferível. Em terceiro lugar, é uma tarefa impostergável, inadiável. Quando chegaram dizendo: Senhor, come, não, eu tenho uma outra comida mais importante do que esta, é fazer a vontade do meu Pai. Erguei os olhos e vejo os campos que estão brancos para a ceifa. É urgente, é agora, não pode esperar. Irmãos, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Se nós falharmos em alcançar nossa geração, nessa geração, nós teremos fracassado redondamente. Nós só temos essa geração para ganhar essa geração. Eu estava um dia aqui no gabinete pastoral, quando uma irmã me liga de Jacaraípe. Naquela época, Jacaraípe era a congregação desta igreja. E uma irmã disse assim: pastor, por favor, corra na minha casa. Meu marido está morrendo. E ele está muito aflito. E ele disse que precisa falar com o senhor antes de morrer. Eu parei o atendimento que estava fazendo, peguei o carro e saí a toda pressa. Quando eu estacionei o carro em frente à casa, a mulher saiu chorando, aflita, e disse: pastor, o senhor chegou tarde demais. Meu marido acabou de morrer e o senhor não chegou. Foi muito difícil para mim escutar isso. Há muitas pessoas que estão morrendo e nós retardando a chegada. Um dos testemunhos mais emocionantes que eu já li e ouvi foi de um índio que estava se preparando para ser o cacique da sua aldeia, um jovem saudável, espírito de liderança. E quando todos apostavam de que ele seria um grande líder, ele cai doente. E com a doença vem a angústia. E aquele jovem índio, já sucateado pela enfermidade, com os olhos distantes, mergulhados no infinito desespero, disse para sua mãe: mamãe, eu estou morrendo, para onde vai a minha alma? E a sua mãe aflita disse: filho, eu não sei. Os dias se passaram, a enfermidade se agravou ainda mais, e agora ele, reclinado no colo da mãe, já apenas balbuciando, porque a sua voz estava embargada pela dor que sentia, ele disse: mamãe, eu estou morrendo, para onde vai a minha alma? E a mãe disse: meu filho, eu não sei. Nesta agonia ele morreu. Meses depois chegou àquela aldeia um missionário,
pregando o Evangelho, a esperança da salvação, o céu, a vida eterna. E sai de uma cabana uma mulher com seu rosto sulcado de dor, mas lágrimas banhando a sua face, corre na direção desse missionário, o agarra e diz: por que o senhor não veio antes? Por que o senhor não veio antes? Era a mãe daquele moço que morreu sem saber para onde ia. Esta tarefa é inadiável. Mas eu concluo. Último lugar. Nós precisamos de visão, nós precisamos de paixão, nós precisamos de compromisso, mas finalmente, quarto lugar, nós precisamos fazer investimentos. Versículo 35: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Como disse a vocês, eu fui criado na roça, e quando um agricultor faz uma plantação, chega a hora da colheita, e quando chega a hora da colheita, sabe o que é preciso fazer? Contratar pessoas para fazer a colheita, porque se a colheita não for feita, a safra se perde. Primeira coisa que nós precisamos de fazer é investimento financeiro. A Bíblia diz lá em Provérbios que quem ganha almas é sábio. É o único investimento que você faz com consequências eternas. Estamos ajuntando recursos, dinheiro, riquezas em coisas que o fogo vai destruir. Nós precisamos entender que a maior urgência e necessidade da igreja é investir em obra missionária, em vidas. Como os morávios, que sendo pobres na Alemanha, cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Quando eles não tinham dinheiro para enviar para a obra missionária, eles se vendiam como escravos para comprar passagem de ida, para ir para os povos mais distantes, levando a eles a esperança do Evangelho. Amados irmãos, eu conheço muitas igrejas Brasil afora que acham que a grande segurança é ter dinheiro na poupança. A poupança de uma igreja é no banco do céu. O capital de uma igreja é fé, e o investimento de uma igreja é na salvação de vidas. Eu tive o privilégio de visitar várias vezes a igreja do povo em Toronto, no Canadá. Aquela igreja estava em fase de transição pastoral, quando a liderança convidou o pastor Oswald Smith para concorrer ao pastorado da igreja, numa série de conferências de uma semana. A igreja mergulhada em dívidas, e ele chega, primeiro culto ele prega sobre missões, segundo culto sobre missões. Aí a liderança da igreja se reuniu e disse: pastor, o senhor não está entendendo, nós estamos mergulhados numa crise financeira, nós temos que arrumar a casa, nós temos que fazer caixa. Então aqui não é hora de falar sobre missões, é hora da gente investir para dentro. Depois que a gente estiver com saúde, depois que estiver bem, aí vamos fazer missões. Agora não, pastor. Na quarta-feira, terceiro culto, pregou sobre missões e fez uma oferta missionária. Para encurtar a conversa, aquela igreja nunca mais soube o que foi crise financeira. Aquela igreja até hoje investe mais de 60% de tudo que entra no caixa em evangelização e missões no mundo inteiro. Irmãos amados, nós precisamos parar de pensar, de investir em nós e pensar o seguinte: o mundo está perdido em trevas, o campo está branco para ceifar, e nós precisamos investir recursos para essa grande colheita. Mas finalmente, irmãos, nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos de investimento de vida. Dinheiro não colhe, dinheiro paga obreiro, paga trabalhador, mas quem colhe são pessoas. Deus chama alguns para serem
pastores, missionários, transculturais, mas todo chamado é um obreiro, entendamos isto. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Nós cremos que todo salvo, chamado pela graça, é o enviado a proclamar o evangelho e fazer discípulos. Na igreja de Deus não tem espectadores, todos nós estamos engajados na missão. Amados, se não houver uma confluência de esforços para que a igreja toda se mexa, se mobilize, nós não alcançaremos o mundo. Nosso crescimento é pífio, porque hoje nós temos uma ideia tantas vezes, meus irmãos, sacerdotal. A gente paga o pastor para que ele evangelize, para que ele discipule, para que ele visite, para que ele aconselhe, e cabe a nós, num domingo, assentar e escutar um bom sermão, e se não for bom a gente critica depois do sermão, mas nós não entendemos ainda que o nosso papel é ir e fazer discípulos. Eu quero concluir com o testemunho de Alexander Duff, pastor presbiteriano da Escócia, que foi para a Índia, dedicou seus dias, seus anos, sua vida, sua energia, sua saúde para pregar o evangelho na Índia. Já velho, retorna ao seu país, à sua igreja de base, com um propósito: fazer conferências nas igrejas para despertar vocações, para ir continuar a obra na Índia. Ele tinha uma assembleia bonita como esta, e ele pregou um sermão de um desafio missionário. Os jovens mais brilhantes estavam ali, médicos, engenheiros, advogados, professores, comerciantes, empresários. E ele fez um apelo veemente, e quando ele fez o desafio, nenhum jovem se levantou, nenhum. A decepção dele foi tal que ele teve um impacto no coração e uma sensação de desmaio, e os médicos ali presentes correram com ele, levaram com a sala contígua ao púlpito, massagearam-lhe o peito, e quando ele voltou ao seu siso normal, ele disse: por favor, me levem de volta para o púlpito. Ele disse: não, o senhor não pode agora de jeito nenhum, o senhor não pode ter emoções fortes, o senhor não pode voltar para o púlpito, me levem para o púlpito, eu não terminei meu apelo. Levaram-no ao púlpito de volta, e ele se dirigiu à assembleia assim: distintos jovens, se a rainha da Inglaterra e da Escócia conclamasse vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, iríeis com orgulho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que morreu por vós e que deu a vida por vós, vos convoca para serdes embaixadores, e não quereis ir, pois irei eu, velho, cansado, morrerei às margens do Ganges, pelo menos aquele povo saberá que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes o evangelho. Nesse momento, dezenas e dezenas de jovens se levantaram e disseram: estamos prontos, eis-nos aqui. Investimento de vida. Pais que têm coragem de consagrar seus filhos desde o ventre para a obra missionária. Dedicação de vidas.
Eu quero então encerrar, como encerrou no dia 15 de novembro de 1981, Dr. John Haggai, num dos seus congressos missionários em Singapura. Dr. John Haggai encerrou aquela conferência com as seguintes palavras: com a ajuda de Deus, nós evangelizaremos em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os ermos. Nós evangelizaremos no púlpito, nós evangelizaremos na imprensa, nós evangelizaremos pelos meios eletrônicos, nós evangelizaremos no palco, nós evangelizaremos fora de tempo, nós evangelizaremos em liberdade, nós evangelizaremos em prisão, nós evangelizaremos com saúde ou na doença, no trabalho ou no lar. Nós evangelizaremos nos salões dos governantes ou nas enfermarias dos hospitais. Nós diremos que Deus nos enviou o seu Filho para ser o pão para a nossa fome, a água para a nossa sede, a luz para a nossa escuridão, a paz para a nossa angústia, a plenitude para o nosso vazio, a salvação para o nosso pecado. Nós evangelizaremos. Curva sua fronte, por favor. James Hilder disse num dos seus livros: você não é o que você escuta, você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você faz. O que nós vamos fazer? O método de Deus é a igreja. O campo de Deus é o mundo. O tempo de Deus é agora. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Tira as cinzas, Senhor. Inflama as brasas. Aquece, Senhor, de novo. Devolve a nós o primeiro amor, Senhor. O primeiro amor. Por amor do teu nome, inflama a tua igreja com santo zelo e fervor, para que haja visão, para que haja paixão, para que haja compromisso, para que haja investimento. Em nome de Jesus. Amém.